Olá, bom dia, filhas amadas, filhos amados do Pai que também nos ouvem. Espero que você esteja aí num dia abençoado, com o coração aberto, para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, tá bom? Então, vai ser assim, um dia o vídeo, um dia o áudio com o estudo da Cananeia, porque eu creio que vai ficar melhor assim. O vídeo para a gente gravar é um pouquinho mais trabalhoso, demora um pouco mais para ser postado, eu não consigo postar assim de imediato. Então, eu creio que a gente alternando fica bom para mim e para você. Dá tempo de você ouvir um áudio por dia, no dia seguinte assistir um vídeo. Eu creio que vai dar certo. Amém? Compartilha, passa para as amigas. Se elas quiserem estar no grupo, passa o link do grupo. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Vamos entrar um pouquinho hoje no texto que Deus me deu para esse pequeno curso para te ajudar a superar assim o que Deus fez comigo, para ajudar a eu superar as batalhas da minha vida, os desafios da minha vida. É algo que eu experimentei várias vezes na minha vida, né? Eu acho que todo mundo que serve ao Senhor sempre vai passar desafios, sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter lugares para atravessar na vida, fases, estações, vales, desertos, faz parte da vida. Jesus não nos prometeu aqui um oásis, um lugar de apenas tranquilidades e bênçãos, não. Jesus nos preparou, ele nos avisou que teríamos aflições. Então ele deixou para nós na sua palavra algumas chaves que nós vamos colocar em prática, procurar. Eu sei que você já sabe, mas às vezes a gente esquece. Não é assim? Quando estamos no meio do vale, do deserto, nós esquecemos algumas chaves que nós conhecemos. Então eu digo sempre que pregar a palavra é lembrar a você aquilo que não pode ser esquecido, que talvez você já ouviu, você já sabe, mas a poeira da caminhada da vida faz com que a gente perca de vista o que não pode ser perdido. Amém? Então, em Josué capítulo 1, que foi a chave que Deus me deu, está escrito assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, agora, levanta-te. Agora, levanta-te e atravessa esse Jordão. Vamos parar por aqui. Então, a primeira coisa desse Josué 1, capítulo 1, verso 1, está claro: o Senhor falou a Josué. Uau! Que bênção isso! Como que o Senhor fala conosco, Marilene? Eu estou buscando tantas respostas, eu tenho tantos anseios, eu tenho tantas perguntas, eu tenho tantas dúvidas, muitas vezes não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que falar, eu não sei o que decidir. Como que eu sei? Como que eu posso abrir um espaço para o Senhor falar comigo? Simples, querida. Você precisa gastar tempo com o Senhor. Gaste tempo com Ele. E se gastar tempo, não é você marcar no relógio, vou ficar 1 hora com Deus. Vou levantar e vou ficar 1 hora, vou para um lugar e vou ficar ali falando com Deus. Não, queridos, não é assim. É um relacionamento de amor. É possível você desenvolver esse relacionamento de amor? Como que se desenvolve um relacionamento de amor? Todos os dias eu me aproximo um pouco mais. Hoje eu me aproximo um pouco, amanhã eu me aproximo um pouco mais, depois da manhã um pouco mais,
depois um pouco mais, até que um dia não será mais marcado no relógio 1 hora. Você vai ficar com Deus em todos os lugares e circunstâncias. Ele não vai embora nunca mais. Quem leu aquele livro, Filha Amada, sabe do que eu estou falando. Nunca mais ele vai embora. Você vai terminar o seu horário de oração. Você vai se levantar para cuidar das suas tarefas, das suas coisas. Ele continuará com você. Você vai preparar o almoço, você vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, você vai para o trabalho, você vai fazer qualquer atividade. Ele está com você, ele continua falando, ele não vai embora. Esse é o ponto-chave do relacionamento. Não é quando você é uma visita que vai entrar na presença de Deus, não. Isso não é relacionamento. Isso é uma visita esporádica. Visita esporádica não cria relacionamento. O relacionamento precisa se falar continuamente. Precisa se ver continuamente. Como é que eu vejo Deus? Nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sabemos. À medida que você vai convivendo com Ele, você sabe quando Ele chegou. Você sabe quando Ele está num ambiente. Você sabe quando Ele está falando com você. Você está vendo um filme. E Ele está falando. Nas entrelinhas do filme, Ele está falando ao seu coração. Você está na rua conversando, você está na fila do banco. Você vê uma cena de uma pessoa, Ele está falando com você. Ele está falando. Eu posso até te dizer, eu vou mais longe. Às vezes a gente escuta uma palavra, sabe, uma pessoa pregando, e aí Ele testifica no nosso espírito. Ele testifica, sim, filha, é isso mesmo. Eu confirmo essa palavra para a sua vida. Outras vezes não. Outras vezes ele diz não. Não, rejeite isso. Por quê? Porque quando o homem fala é diferente de quando Deus fala. Quando o homem presta sua boca a Deus, se permite ser usado nas mãos de Deus, é diferente. É diferente. Amém? É uma palavra, a palavra de Deus é uma espada, eu já falei isso, né, nos nossos áudios, é uma espada que corta pelos dois lados, ela entra, corta, fere, mas quando ela sai, ela fecha, ela cura a ferida. O Senhor é aquele que faz a ferida e cura a ferida. Ele abre a ferida e ele fecha a ferida. É isso que a palavra de Deus faz, ela não vem para matar. Desconfie de palavras que deixam você mal, para baixo. Não, a palavra vai ter um momento que vai ser muito desconfortável, porque a palavra fere a sua carne. A sua carne tem que ser abatida. Então, pessoas que pregam na nossa vida, que falam na nossa vida, com a boca de Deus, muitas vezes vai ferir a nossa carne, vai aniquilar a nossa carne, vai abater a nossa carne. Vai abater a nossa carne. Porém, preste atenção, você tem que entender que ela fere a carne, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, ele rompe essa película da carne. Porque o que o Espírito Santo faz? Quando ele encontra esse lugar em nós, ele rompe, ele diz, carne, abate. Carne, sai do meu caminho, porque eu preciso fazer uma obra no espírito dela. Vocês estão entendendo? Então, esse momento aqui de Josué, Deus falou com ele. Josué estava perdido. Josué era um servo de Moisés, né? Ele servia Moisés, ele era um discípulo de Moisés, vamos assim dizer. Então, ele estava seguro, vendo Moisés fazer, atender tudo que Moisés necessitava. Ele estava ali, como Eliseu fazia com Elias. De repente, Moisés morreu. Josué não sabia bem o que fazer, inseguro, com medo.
Porque todas as vezes que você deposita toda a sua confiança na vida de pessoas, sejam boas pessoas, pessoas que Deus colocou na sua vida. Mas interessante, Deus coloca pessoas na nossa vida até por um tempo, sabia? Muitas pessoas não ficam por todo o tempo. Eu costumo dizer que eu valorizo muito amizades que estão conosco há muitos anos. Eu tenho poucas, mas eu valorizo demais. Que estão comigo há mais de 10 anos, estão comigo há 20 anos. É muito poderoso isso. É muito valioso. Então, tem pessoas que vão passar a vida toda com você. Tem pessoas, poucas, mas vão passar a vida toda com você. Algumas pessoas não. Elas ficam um tempo. Moisés era super importante, ele foi um dos homens mais importantes para esse processo da edificação do povo de Deus, dessa caminhada, porém, ele ficou um tempo. Agora, Josué precisava assumir, cheio de dúvidas. Com certeza, ele orou a Deus. Com certeza, ele buscou a Deus. E agora? Deus do meu amigo Moisés, fala comigo. O que eu faço? Tem um povo aqui e nós não sabemos o que fazer. Apesar de que Moisés deu todas as dicas para Josué, o que você vai fazer, Josué? Todas as instruções possíveis que um homem podia dar. Você pode receber instruções do homem, mas eu posso te dizer que a palavra final é sempre do Senhor. Amém? E então, ele simplesmente disse a Josué. O Senhor falou a Josué. Como que Deus pode falar conosco hoje? Porque aqui no Antigo Testamento ainda não tinha manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade, estava na glória, não é? Jesus, que não nasceu ali de Maria, Jesus já era Deus, estava lá no trono da glória junto com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Já estava lá a Trindade poderosa, só que não tinha se manifestado. Nem Jesus tinha vindo e nem o Espírito Santo tinha sido derramado sobre nós. Então, o que acontecia nesse tempo? Acontecia que havia algumas manifestações de Deus falar. O próprio Deus falava, mandava o anjo dele, que é praticamente a pessoa de Jesus, né? O Espírito Santo se manifestava algumas vezes, algumas situações. Por exemplo, você vê na história de Saul, e lá conta que então Saul foi cheio do Espírito, não é? Então, assim, eles não tinham a liberdade que tem hoje. Hoje, o véu foi rasgado, você tem acesso ao Pai, você pode falar com o Pai quando você quiser. Você não vai ficar ouvindo a voz audível do Pai, né? Eu creio, o Senhor fala no seu espírito, testifica que é Ele que está falando. Como que testifica que é Ele? Quando não vai contra a palavra de Deus. Tudo o que Deus fala, tudo aquilo que você fala, puxa, Deus trouxe isso ao meu coração. Se tiver base na palavra de Deus, então veio de Deus. Se tiver contra a palavra de Deus, não veio de Deus. Você não pode pegar um versículo isolado, mas dentro de todo o contexto da Bíblia. Por isso que você tem que saber a Bíblia. Você tem que saber a Bíblia. Eu digo sempre, muita gente quer pregar a palavra, e isso é muito bom. Se prepare para pregar a palavra. Mas antes de pregar a palavra, você tem que conhecer a palavra. E mais do que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Eu vou repetir. Antes de você querer pregar, você precisa conhecer a Bíblia. E antes de você conhecer a Bíblia, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Porque se você pregar apenas coisas que te falaram, não vai haver vida. E se você pregar somente
o que está escrito na palavra certinho, você estudou, você sabe tudo. Você está pregando sem o poder do verbo que se fez carne. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Ele precisa ser seu amigo, seu pai. Ele precisa. Amém? Então, eu quero dizer para você, você precisa aprender a discernir a voz do Senhor. Aquela voz interior, aquela palavra que veio. Muitas das vezes eu estou lendo a Bíblia, um texto que eu conheço, que eu já li tantas vezes, talvez eu até tenha pregado sobre ele, mas de repente salta um versículo que, uau, como que eu nunca vi esse versículo aqui, meu Deus! Eu já passei nesse texto centenas de vezes. Isso é Deus falando com você. Pare, atente. Hoje eu quero te falar sobre isso. Amém? Então, o Senhor falou com Josué e disse para ele, agora. Ele disse, Josué, meu servo Moisés é morto, mas agora é você. Agora o tempo mudou. Agora a estação virou. Agora, Josué, o ciclo fechou. Em Moisés, começa um novo ciclo. Será que você aprende a discernir os ciclos da sua vida? Quando Deus diz claramente para você, filho, aquilo que você fez até aqui funcionou, mas a partir de agora não vai funcionar mais, porque a estação virou. O tempo virou. Aqui, por exemplo, em Minas, o frio já está pouco a pouco indo embora. Aquele inverno rigoroso que teve final de maio, junho e julho todo, ele já está indo embora. Então, todos os meus casacos e aquela roupa toda, os cobertores, daqui a pouco eu vou ter que retirá-los, separar, colocar num lugar mais reservado, porque a estação virou. Eu não posso mais viver da mesma forma que nós vivemos nesse inverno rigoroso que teve aí. 2 meses, 3 meses. Vocês entendem isso? A estação virou. É como Deus fala assim, filha, você estava gastando tanto. Agora, filha, freia. Porque vai vir uma nova estação. E você não vai poder fazer como você fazia. Tudo muda. Tudo muda. Quando a minha mãe era viva, 1 vez, 2, 3 vezes na semana, eu tirava um dia para ir à casa dela, uma tarde para ir à casa dela. Era um tempo. Quando ela faleceu, tem sentido eu ir à casa que ela morou? 2 vezes, 3 vezes por semana? Não. Não tem sentido. A estação fechou. O ciclo fechou. Então é muito importante você viver agora. Agora. Viva o agora. Entenda a estação agora. Deus quer fazer algo agora. Você precisa entender e discernir o tempo hoje que você está vivendo. Amém? Eu vou parar por aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e fica pesado, enfim. Eu quero dizer para você hoje, meditar sobre isso. O que já passou na sua vida, mas você não se moveu. Você precisa aprender a deixar para trás o que passou, a enterrar o que deve ser enterrado. E o que não deve, o Senhor fala. Aguarde, espere, está germinando, espere, aguarde. Mas tem coisas que já passou. Já passou. Amém? Medite sobre isso hoje. O tempo que você está vivendo agora. É muito importante para você discernir o que fazer. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E eu sei, nós vamos voltar amanhã, amanhã com um áudio da Cananeia, porque é uma mulher que sofre, é uma mulher que tem dores, é uma mulher que discerniu o seu agora, ela discerniu o seu agora. Vocês vão ver isso lá naquele estudo maravilhoso que a gente fez. E nós vamos continuando aqui, tá bom?
Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.